Olá, alunos! Neste vídeo eu vou falar sobre a sombra em forma de lapso. Lapsos são aquelas atitudes que nós temos no dia a dia sem querer, o famoso sem querer. Eu queria agir de uma forma e acabei agindo de uma outra forma. Eu queria falar uma coisa e acabei falando outra coisa. E aí fica aquela sensação de, nossa, mas eu não queria ter dito isso. Nossa, eu não sei como é que eu pude fazer isso. Eu não queria ter feito isso. E isso geralmente acontece quando a nossa sacolinha lá da sombra, como já foi explicado, já está saturada de informações, já está cheia de energia represada e essa energia ela precisa eclodir de alguma forma. O lapso é uma das formas mais perceptíveis de que a nossa sombra está eclodindo, está vazando, está precisando ser liberada. Então, quando eu quero dizer uma coisa positiva, digamos assim, mas a nossa opinião sobre aquela situação é outra, mas eu não quero falar qual é a minha opinião para não magoar o outro, para não ferir o outro, eu acabo então pensando conscientemente, eu não vou falar isso porque isso vai magoar, eu vou falar outra coisa. E na hora de falar, eu não consigo falar aquilo que eu planejei. Eu acabo falando aquilo que corresponde realmente à minha ideia, né? Seria como se fosse uma tentativa de mentir, de enganar o próprio inconsciente. Eu quero dar uma informação para agradar a outra pessoa e acabo dando uma informação verdadeira, mas que não agrada tanto. Isso seria um lapso. Uma outra forma de lapso é quando eu pretendo agir de uma forma, eu quero passar uma imagem, certo? Então eu estou, por exemplo, fazendo parte de uma situação com a qual eu não concordo, mas eu não quero expressar a minha opinião, ou aquilo não é conveniente para mim, então eu procuro montar uma forma adequada de agir e na hora da ação eu não consigo agir como eu havia planejado. Eu acabo agindo de uma outra forma. Por quê? Porque a minha sombra ela está mais forte do que a minha vontade consciente de agir da forma como eu planejei. Ou eu vou realizar alguma atividade onde eu quero passar uma imagem, por exemplo, eu quero passar uma imagem de que eu sou uma boa pessoa, de que eu sou uma pessoa alegre, de que eu sou uma pessoa simpática, e depois da ocasião, acaba ficando a impressão de que eu sou uma pessoa superficial, ou de que eu sou uma pessoa fria, ou de que eu sou uma pessoa sarcástica. Todos esses exemplos correspondem a um lapso, né? Eu acredito que ficou claro, é quando eu planejo uma ação e essa ação sai diferente daquilo que eu planejei, porque o meu inconsciente está sendo mais forte do que a minha vontade consciente. O lapso é uma grande forma de aprendizado, de reflexão, de olhar para dentro de si, né? Depois que a situação passar, e geralmente não tem conserto, digamos assim, os lapsos geralmente fazem com que se fique um rombo, né? Ou alguma sequela, digamos assim, em relação à situação. Mas leva então a reflexão, a depois você olhar para si e perguntar por que agiu daquela forma. Eu vou trazer como exemplo a história de um menino que eu considero um filho, né? Um rapaz que convive com a minha filha desde os 4 anos de idade, então é como se fosse um filho para mim. E esse menino, muito querido, muito alegre, passou por uma fase difícil, onde ele estava muito deprimido, muito triste, não estava vendo sentido na vida. E para animá-lo, nós resolvemos então sair para jantar. Saímos todos para jantar, foi muito agradável, muito alegre. E na hora de ir embora, né, eu dei um abraço nele, de boa noite. E falei alguma coisa assim, brincando. E ele me respondeu, eu não lembro direito o que eu falei, o que ele me respondeu. Eu só sei que depois eu falei assim, então morra. E isso, depois que eu falei, me deixou muito chocada, porque foi um absurdo que eu falei. Claro que eu não queria que ele morresse, né? E eu tenho consciência de que uma pessoa que está com uma depressão, ela pode realmente até morrer se ouvir uma coisa dessas, um absurdo desses. Eu pedi muitas desculpas, eu falei, não, eu estava brincando, me desculpe, né?
e fiquei dias com aquilo na cabeça, me sentindo muito mal, com muito medo de ter provocado um dano na vida dele. Graças a Deus hoje ele está muito bem, né? Não causou nenhum grande dano, mas na ocasião eu fiquei muito mal. E aí eu fui tentar investigar em mim mesma por que eu havia falado aquilo. Foi um lapso realmente, né? Porque foi uma observação desnecessária, absurda, mesmo que em forma de brincadeira, mas num momento que não deveria ter sido feito. E eu entendi que dentro do contexto dele, talvez eu achei que era um absurdo ele estar deprimido, porque ele era um menino muito bem cuidado, que tem tudo, tem uma família que o apoia, né, tem recursos. Então, claro, eu já passei por depressão e já tive até tentativa de suicídio, e eu sei que quando nós estamos nesse estado, não conseguimos enxergar o que nós temos de bom, né? É como se houvesse uma névoa separando a pessoa da realidade. Ela não consegue enxergar, mesmo que o contexto dela seja bom. Mas eu acredito que lá no meu inconsciente eu achei que aquela atitude dele era uma frescura, né? E não era, eu sei que não era. Mas o que a gente sabe conscientemente não corresponde ao conteúdo do inconsciente. Aí eu fui trabalhando esses conceitos em mim, né, de agressividade que surgiu, porque foi um comentário agressivo, foi um lapso, e cheguei também a outras questões. Então, é lamentável quando acontece um lapso, realmente não tem muito o que fazer para consertar. Então, a melhor forma de lidar com o lapso é trazer esse lapso para objeto de estudo e buscar, assim, qual é a raiz da questão. Qual é a raiz do problema que provocou aquele lapso? E limpar aí essas características que forem surgindo lá no nosso inconsciente. Eu espero ter ajudado e eu volto então com a próxima aula. Até mais!